Sul existem figuras gigantescas escavadas em rochas tão grandes que, do nível do solo, são difíceis de reconhecer. Porém, do alto, assumem formas incrivelmente claras. Esta aqui no Chile, conhecida como Cerro Unitas, com mais de 90 metros de altura, é considerada a maior representação de uma figura humana do mundo. Quem a escavou e por quê, permanece um mistério. Do outro lado do mundo, no Reino Unido, outras figuras gigantes fitam o céu. Esta aqui é conhecida como Cerne Abbas, perto de Shaftesbury. Escavado na encosta gredosa, não se sabe há quanto tempo. Talvez represente o herói mitológico Hércules. 260 quilômetros dali, o homem de Wilmington. 85 metros dos pés à cabeça, ele emerge das encostas inglesas como um deus gigante de outra era. A Grã-Bretanha está repleta de sítios assim, relacionados com gigantes. Jennifer Westwood é uma autoridade em folclore inglês. No começo, a Grã-Bretanha era habitada apenas por gigantes. E, naquele tempo, era chamada de Albion. Depois da queda de Troia, um herói chamado Brutus veio até aqui com todos os seus homens e decidiu conquistar Albion. Eles, então, lutaram por uns tempos contra esses gigantes muito selvagens e mataram a maioria deles. Porém, mantiveram vivo um, chamado Gog Magog, de 3 metros e 60 de altura. E ele teve de enfrentar, numa luta, o Duque da Cornualha, chamado Corinius. Um de cada vez levou vantagem. E aí, Gog Magog partiu algumas costelas de Corinius. Este ficou tão enfurecido que simplesmente ergueu esse gigante de quase 4 metros, correu com ele até a costa e o atirou do penhasco. O gigante se espatifou nas pedras abaixo e seu sangue tingiu as rochas de vermelho. Gigantes também fazem parte da mitologia de Stonehenge. Sem dúvida, a mais famosa estrutura megalítica do mundo. Estas sólidas pedras eretas, a maior com 10 metros de altura e pesando 50 toneladas, foram erigidas aqui há milhares de anos. Os primeiros bretões chamaram o círculo de pedra de dança de gigantes e acreditavam ter sido construído por gigantes. Quem realmente construiu Stonehenge e como são mistérios que ainda persistem. Talvez, no fim, tenhamos de recorrer às lendas em busca de uma resposta. Alguém no passado, com uma tecnologia que nós não temos, ou um poder mágico que não possuímos, é quem teria construído essas coisas. O Gilgal Refaíta em formato de espiral está situado nas colinas de Golã, 80 quilômetros de Damasco. Estima-se que tenha sido construído com 40 mil toneladas de pedras soltas. É extraordinariamente parecido com Stonehenge. Ambos foram datados de cerca de 5.000 anos de idade e possuem pedras megalíticas semelhantes. Dizem que o Gilgal, como o Stonehenge, também está relacionado com gigantes. Só que neste caso, há um texto bíblico que parece corroborar essa afirmativa. O arqueólogo israelita Daniel Herman está investigando a recém-escavada sepultura. Este é o túmulo de alguém, obviamente um homem muito poderoso. Vejam o tamanho das lajes de pedra utilizadas. Isto deve ter consumido um tempo e um esforço enormes para construir. Quando os israelitas vieram aqui e escreveram sua Bíblia, isto já estava aqui.
E eles o viram. Então, registraram o local como sendo a região governada por Og, o rei de Bassã. Og é descrito no livro do Deuteronômio da forma como vou dizer. Og, rei de Bassã, era o único que restava da raça dos Refaítas. Refaíta é a palavra hebraica para gigante. A superfície do nosso planeta está salpicada de construções gigantescas que remontam a milhares de anos. Estão nos desertos, nas planícies, sob os oceanos, no alto das montanhas, como aquelas da América do Sul. Eu acho que o mundo era como as cidades que vemos em Machu Picchu, Tiwanaku, Saskatchewan. Acho que era um mundo povoado por gigantes que construíam suas estruturas com maciços blocos de pedra, blocos de 250 a 500 toneladas. Sólidas ruínas cujas dimensões chocam nossa imaginação são encontradas por toda a América Central e do Sul. Mesmo um cético poderia se ver tentado a perguntar quem, senão uma raça de gigantes, poderia ter construído tais maravilhas arquitetônicas. O povo da ilha mediterrânea de Malta possui uma crença antiga de que sua ilha era conhecida como o último reduto dos gigantes da Europa. Um explorador que toda a vida estudou estruturas megalíticas é o autor do best-seller Os Olhos da Esfinge, Erich von Däniken. Malta possui templos gigantescos. Eles realmente remontam ao passado. Ninguém sabe ao certo, mas são de pelo menos 5.000 anos antes de Cristo. E um dos templos, em Gozo, até hoje chama-se Templo dos Gigantes. Lá chamam de Ticântila. Uma lenda local diz que o templo foi construído por uma giganta Sunsuna. Os blocos são tão grandes, tão pesados, que nenhum ser humano normal poderia tê-los movido. Na Bolívia, apenas 30 quilômetros do lago Titicaca, existem gigantescas plataformas de pedra por toda parte. A maior delas já teve 29 metros de comprimento. Seu peso foi calculado em 900 toneladas. E isso está num lugar a 4.100 metros de altitude, nos Andes, o que significa ausência de árvores, de madeira, nada. Não é possível transportar uma plataforma de 900 toneladas sem toras para rolar. Mesmo com auxílio de toras, seria extremamente complicado. Esses fatos são verídicos, podemos vê-los, tocá-los, fotografá-los, mas não podemos explicá-los. Os índios pré-incaicos, os aimarás, não conseguiram movê-la. Então, o que seria? Resultado de quê? Não sabemos. Em muitos lugares da Terra, encontramos estruturas que poderiam estar relacionadas ou a ETs, a uma tecnologia que não entendemos, ou a gigantes. ETs. Gigantes? Uma tecnologia secreta? Os que acreditam aceitam os fatos com naturalidade. Eis o autor do best-seller Arquitetos do Submundo, Bruce Rooks. Os arquitetos são aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides de Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós. Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las.